temos novidades e notícias sobre lei do mandante. Isso muda em alguma coisa pro Fluminense, como é que tá passando, etc. A gente precisa ficar de olho nisso. David Duarte, Caio Paulista e o Cerro Porteño pedindo a anulação do jogo contra o Fluminense oficialmente. É isso. Essas são notícias do Giro de Notícias. Vamos embora, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Claro, passa também aqui embaixo no aplicativo. Sabe qual é o aplicativo? Aplicativo OneFootball. Aplicativo presente aí em mais de 180 países. E que você lá tem todos os resultados do Brasileirão e mais. Eu sempre destaco isso, que é o plus do OneFootball. Notícias. Tem muitas notícias. Se você baixar o OneFootball, que é de graça, no link tá aqui na descrição, e ativar o Fluminense ali, pode fazer aqui que pega bastante o som no microfone, você fica sabendo na hora das notícias que surgirem sobre o Fluminense. Então, beleza? Baixa aí o OneFootball, dá essa moral, baixa com o link da descrição que você dá uma moral aqui pra gente. Vamos pras notícias. Vamos sempre da notícia mais simples pra mais complicada. A gente fala sobre David Duarte. Segundo o Netflu, o zagueiro continua na mira do Fluminense. Gabriel, David Duarte, não tô lembrado, mas não sei quem é, Gabriel, não tô lembrando. Zagueiro, te lembro, zagueiro do Goiás, David Duarte, que esteve pra vir pro Fluminense no início do ano, tem contrato com o Goiás só até o final do ano, e o Fluminense chegou ali a fazer proposta, rolou boato de que ia emprestar, aí, enfim, teve aquela situação de vai comprar, o Goiás que é 4 milhões e meio, o Fluminense até chega a 3 milhões, enfim, toda aquela situação acabou que o jogador ficou mesmo na equipe goiana pra jogar esse ano. Aí você pensa bem assim, pô, Gabriel, beleza, mas o Goiás até tem contrato com ele até o final do ano, preferiu pra poder sair de graça? Sim. Tá jogando a Série B, o Goiás ali, enfim, tem utilizado o jogador, já são 20 jogos dele nessa temporada, fez um gol, né, num jogo pela Copa do Brasil que o Goiás foi eliminado, né, pro Boa Vista, mas assim, vem jogando, jogou todo o Campeonato Goiano, vem jogando a Série B e já pode, inclusive, assinar um pré-contrato com qualquer outro time, porque o contrato dele só vai até o final do ano. Lembrando, David Duarte pertence a a Eduardo Duran, empresário que também é dono do Tombense. Aí, ou seja, já começa as piadas, você vai pensar que aqui não é canal de piada, apesar de vez em quando a gente fazer. Mas, o que pode acontecer? Sendo um jogador agenciado por ele, o Eduardo Duran pode negociar com o próprio David Duarte e falar o seguinte, olha só, eu te compro o seu antigo passe, né? Eu te compro os seus direitos. Te boto na Tombense e empresto para outro clube, como é o que aconteceu, por exemplo, com vários outros jogadores, inclusive um que é tema, que é Caio Paulista, que é tema da próxima notícia. Isso pode acontecer e ele emprestar para algum clube, inclusive pro Fluminense. E pode acontecer também do Fluminense negociar. O fato é, David Duarte é um zagueiro que jogou a vida inteira no Goiás, não deve renovar com a equipe goiana, mas é um fato que um zagueiro de 26 anos, né, já fez 26 anos esse ano, e que tem boas temporadas, tem um cacife para poder fazer uma negociação. Talvez o Fluminense tenha que pagar luvas, por exemplo, para poder fazer o contrato. Deve ser um zagueiro que vai interessar o mercado, então o Fluminense continua de olho, mas que se movimente, né? Afinal de contas, a gente tem David Braz no elenco, tem Matheus Ferraz no elenco, que são dois jogadores, já tem uma idade avançada, o Fluminense não pode contar a vida inteira com esses jogadores para a temporada que vem. Vamos ver o que vai acontecer nesse momento sobre David Duarte. Vamos ficar, de olho. Porque com Caio Paulista demos mole. O fato é esse, demos aqui, eu digo Fluminense, tá? A diretoria do Fluminense deu mole. Notícia também do portal Netflu de que outros clubes estão de olho em Caio Paulista e o Fluminense está tentando comprar o jogador e não mais renegociar o empréstimo. Explicando a situação. O atacante Caio Paulista jogou pelo Avaí em 2019, foi muito elogiado por muitos, tricolores inclusive. Talvez se ele não viesse, a galera ia falar, aí ó, Fluminense perdeu esse jogador. Mas enfim, não fez um bom início de temporada e fez um Brasileirão médio em 2020. O Fluminense renovou a contragosto da torcida, diga-se de passagem, né? Apesar de que eu fui rever o vídeo em que eu falo da renovação de Caio Paulista, até falo, eu não daria outra chance, mas entendo darem outra chance. Caio Paulista em alguns momentos mostrou algum futebol. Na época eu tava até comparando com o Felipe Cardoso, né? Que não tinha mostrado em momento nenhum e não fazia sentido renovar. Bem,
Mas o Fluminense já tem, segundo o Netflix, uma reunião marcada com entre a diretoria e Eduardo Duran, que é o empresário do jogador, que é também o dono da Tombense, de onde Caio Paulista está emprestado ao Fluminense desde o final de 2019. Qual que é a situação que é um problema? O Fluminense negociou esse contrato de empréstimo com Caio Paulista sem uma opção de compra. Explicando, são duas situações diferentes. A opção de compra e o passe fixado, ok? O Fluminense não tem nenhum dos dois. Ou seja, o que a opção de compra te garante? Te garante que, se você oferecer, se a melhor proposta foi a da Fiorentina com 2 milhões, se você oferecer os mesmos 2 milhões da Fiorentina, você leva. Então é só você igualar o valor. Se o passe for fixado, talvez você possa lembrar, por exemplo, de Everaldo, que era um que tinha esse, o Velo Clube de São Paulo, tinha o passe fixado com o jogador, se eu não me engano, na época isso era 2 milhões de reais. Ou seja, se o Fluminense chegasse na época para Everaldo, que tinha o passe fixado, e falasse, olha só, Velo Clube, vou ficar com o Everaldo, ok? 2 milhões, o Velo Clube não podia nem dizer não, e aí era só negociar com o Everaldo. O Fluminense não tem nenhum dos dois com o Caio Paulista, e isso é um contrato ruim. Espero que pelo menos no contrato tivesse direito de vitrine, né? Do tipo assim, se ele for vendido enquanto jogador do Fluminense, o Fluminense ganha a porcentagem e etc. Porém, não há. Isso é um contrato muito ruim, porque o Fluminense não tem nenhuma garantia. É óbvio que normalmente esses contratos, esses passes fixados, vão lá em cima, porque quem tá emprestando, qual que é a lógica disso? Quem tá emprestando garante que se o cara render lá, né, pro Tombense, tá garantindo que se Caio Paulista jogar muito no Fluminense, o que está acontecendo nesse segundo empréstimo, o Fluminense, a Tombense, tendo o passe fixado com o valor lá no alto, garante que não perde o jogador muito baixo, por um valor baixo, e pro Fluminense garante de que se ele jogar muito por aqui, a gente tem pelo menos sabe quanto que é o valor ali que a gente vai ter que pagar. Normalmente, os clubes que estão emprestando colocam um valor muito alto, porque por mais que Caio Paulista, quando foi negociado esse segundo contrato de empréstimo, estivesse em baixa, a Tombense acredita que ele vai evoluir muito e não vai dar mole de botar um valor de 1 milhão de reais, por exemplo. Talvez o Caio Paulista fosse para 6, 7 milhões de reais. Seria um valor muito alto que já provavelmente o Fluminense não pagaria para contratá-lo. Agora, não ter o valor é pior ainda. Porque se o Fluminense tem numa mão uma proposta de 30 milhões de reais pro Caio Paulista, e ele tem aqui, mesmo que fosse 10 milhões pra pagar a Tombense pra comprar, vale. Você paga 10 e vende logo depois. O Bahia fez isso com Vitória, por sinal, num jogador recentemente, numa história parecida. O Fluminense deu mole demais nisso. Mário Bittencourt, Paulo Angione, os dois que negociam contratos. Isso é um erro quase que imperdoável caso essa situação de Caio Paulista não seja resolvida em favor do Fluminense. Até acredito que será. Acho que Caio Paulista fica no Fluminense. O Fluminense quer contratá-lo. Acredito que pode rolar, talvez, troca de jogador, né? Por que não? Enfim. Mas acredito que fica, mas não ficando, esse é um daqueles erros que não tem, porque não tem porquê não negociar. Enfim, vamos aguardar, né? Aí até vi gente falando assim, mas a torcida não queria renovação. Concordo com isso, é isso mesmo. A torcida não queria, boa parte da torcida não queria renovação. Mas a torcida não assina o contrato, né? Então, e não negociar isso, não é que ia ter um custo pro Fluminense ter um passe fixado ali com a opção da compra. Enfim, né? Próximas notícias. Essa eu vou passar bem rápido, ok? Porque o Cerro Porteño divulgou uma nota assinada ali, enfim, uma nota oficial deles, fazendo alguns pedidos, enfim, é mais uma nota para fazer pressão mesmo. Solicitando, inclusive, que a expulsão imediata dos árbitros envolvidos no jogo, tanto o Facundo Telo, né, da Argentina, os assistentes Christian Navarro, Julio Fernandes, que eram os dois, o quarto árbitro, que era o Patrício Lustó, também é da Argentina, que é o... Eu tenho raiva desse cara até hoje, esse Patrício Lustó. Eu não sabia que ele era o quarto árbitro. Ele foi o árbitro daquele Fla-Flu da Sul-Americana de 2017, que Diego Alves faz 10 minutos de cera e ele dá 3, 4 de acréscimo só. E pediu também o César Deichler, né, do Chile, e o Eduardo Gamboa, também do Chile, os dois que eram os árbitros do VAR. Pediu a expulsão imediata desses árbitros. E além disso, essa é ok, fazer o pedido. Além disso, ele foi e fez o seguinte, pediu à comissão disciplinar da Conmebol que a partida contra o Fluminense fosse anulada pelo princípio da competição e do fair play desportivo. Pedir
pelo fair play, não cita nenhum trecho de regulamento, não cita nada. Como já dito numa matéria do Globoesporte.com, a matéria do GE, não deve ser anulado, não há possibilidade dessa partida ser anulada. O que o Cerro Porteño tá fazendo nada mais é do que fazer uma pressão para a arbitragem. Próxima notícia. A próxima notícia envolve lei do mandante. Vou explicar de uma maneira não tão profunda. Em breve, talvez venha um novo vídeo explicando mais, porque a lei do mandante, como está sendo chamada, foi aprovada, que é a PL 2336, se eu não me engano. PL, projeto de lei 2336, isso. Foi aprovada na Câmara dos Deputados e vai agora ser votada pelo Senado. Bem, o que diz essa lei do mandante? Basicamente, o direito de transmissão volta a ser só do mandante. Ou seja, se o Fluminense for mandante no Maracanã, ele é o dono dos direitos, não importa o contrato que o Coritiba tem. Ou seja, num confronto entre, por exemplo, Palmeiras e Fluminense, o jogo não passaria no Sport TV se fosse na Allianz Parque. Passaria no TNT Esporte. Só que, qual que foi a diferença? O projeto foi aprovado na Câmara com uma emenda, que foram chamadas de emenda Globo. Basicamente, o que ele garante é o seguinte: os contratos que já foram assinados antes do projeto de lei, antes da lei ser assinada, né, caso ela passe pelo Senado também, não haverá mudanças. Ou seja, resumindo aqui bastante, se tiver dúvidas eu resolvo isso em outro programa falando só sobre isso. Basicamente é o seguinte: se o contrato que já está assinado não se muda, Palmeiras e Fluminense não pode passar no TNT Esporte, porque esse contrato já está assinado antes da lei. Atlético Paranaense, aliás, vou até mudar, o Atlético Paranaense e Fluminense não pode passar no TNT. Fluminense e Atlético Paranaense não pode passar no Sport TV. Esses contratos já estão assinados, o da Série A até 2024, o da Série B até 2022. Qual que seria a mudança? O Atlético Paranaense, que até hoje não vendeu os seus direitos de pay-per-view, né, não tem contrato com o Premier, poderia fazer uma venda dos seus direitos agora. E aí sim, um contrato assinado depois da lei do mandante. Aí sim, se o Atlético Paranaense quiser lançar o Furacão, o streaming lá que eles têm, Furacão Play, aí o jogo do Fluminense passaria quando o jogo fosse na Arena da Baixada. Então é isso. E por exemplo, os jogos com o Atlético Paranaense fora de casa poderiam passar nessas TVs, né? Enfim, espero ter te feito entender. A porcaria do Galo cantou aqui, não sei se vocês ouviram, mas tô puto, já não parei o vídeo dessa vez pra ir lá fazer alguma coisa que a Luísa Mel talvez não aprovasse. Tem 2 vídeos aqui do lado, gravar de madrugada é ruim por causa disso, mas estamos aí te informando nessa quinta-feira pela manhã. Até a próxima, saudações tricolores, tamo junto.